estamos alegres, Senhor, porque podemos sentir, ó Pai, a Tua presença no nosso meio, ó Deus. Que esta presença, Senhor, possa se fazer sentir através da mensagem que vai ser pregada, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome controle, ó Pai. Não tenho pretensão nenhuma, Senhor. Não pensava estar aqui esta noite, ó Deus. Mas o Senhor já tinha visto, ó Pai. Então o Senhor tome e cumpra em nós, ó Pai, segundo a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e Tua glória, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, amém. Boa noite com Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé. Escritura anunciada, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Podeis vos assentar. Vamos ouvir o hino. Além de te louvar por
Preciso de milagre, ó vem Senhor fazer. Guia-me, restaura-me, envolve o meu ser, Senhor da glória. Guia-me, restaura-me, toca em meu viver, Deus de vitória. Guia-me, restaura-me, envolve o meu ser, Senhor da glória. Guia-me, restaura-me, toca em meu viver, Deus de Aleluias. Que Ele possa nos guiar nesta noite, amém? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem te chamou foi Ele. Se você é um evangelista, quem te chamou foi Ele. Se você é um pastor novo ou já experimentado na batalha, quem te chamou foi Ele. O nosso tema é: você é um homem especial. Você tem que crer nisso. Você é um homem especial. Pastor, você é um homem especial. Evangelista, você é um homem especial. E se Ele fez questão de chamar homens especiais, para cuidar dessa noiva, Abraão teve um cuidado. Ele, para buscar a noiva de seu filho, ele usou um critério. Ele escolheu o homem mais especial que ele tinha. Vocês são homens especiais. Ele confiou em Eliezer. Ele sabia que ele podia deixar aquela virgem na mão dele. Não interessava para Abraão quantos dias Eliezer estaria com ela naquele deserto. Ele sabia que ele era um homem de confiança. Eu posso colocar ela na mão dele.
ele sabe que ele pode colocar essa igreja na sua mão. Na mensagem Influência, final do parágrafo 68 e o parágrafo 69, Deus ordena seus homens para os seus lugares. Que expressão maravilhosa, seus homens. Amarela, Influência, GO. Deus ordena seus homens para os seus lugares. Homens de Deus. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar o seu lugar. Não se esqueça disso. Deus o ordena para o seu lugar. Quando vierem as provas, pastores novos, saiba disso, foi Deus que me colocou nesse lugar. Então eu estou seguro. Deus ordena o seu homem para o seu lugar. E ele não deve jamais tentar tomar o lugar de um outro. É aí que está o problema. Não tente ser alguma coisa que você não é. Você é um homem de Deus, colocado num lugar ordenado por Deus. Então não tente ser aquilo que você não é. Igreja, nós não devemos tentar ser aquilo que nós não somos. No parágrafo 32 desta mensagem, o irmão Brana, mensagem Influência, ele diz assim: nós descobrimos que Uzias, o rei Uzias, rei que subiu ao trono com 16 anos de idade. E o irmão Brana nos mostra que a meninice de Uzias, a sua infantilidade, não o atrapalhou de ser abençoado por Deus. Porque enquanto ele era uma criança ainda, no reino, no trono, o irmão Brana diz que podia chegar quem quer que fosse lá, para que ele tomasse uma decisão. Como ele era criança ainda, ele dizia assim: vamos consultar a Deus. Não tomava decisões precipitadas. O irmão Brana diz que o reino dele chegou até próximo ao reino de Salomão. Nós descobrimos que Uzias, em seu trono, seu reino espalhou por toda parte, até o Egito, e todos os países ali em volta. Isto foi tão grande, até que seu reino se tornou próximo ao reino de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. A glória do Senhor está conosco. Isto, Isaías, o qual estava observando aquele homem, o profeta Isaías, observando ao rei Uzias, este jovem rei, porque ele foi trazido para o palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei.
Isaías, sendo um jovem profeta da época, e vendo como Deus o abençoou e o influenciou, e lhe deu a coisa certa. Deus sempre nos dá a coisa certa. Isaías achou uma coisa a mais aqui. E nós sabemos que todas as nações ali em volta pagaram-lhe tributos, não houve guerras, e foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Enquanto o rei Uzias se mantinha assim, não, vamos consultar a Deus. Vamos ver a vontade de Deus. E nós sabemos, os irmãos sabem, quando nós estamos levando a nossa vida assim, parece que tudo se encaixa. Quando nós estamos vivendo uma vida de oração, tudo que vamos fazer, pensamos em Deus primeiro. Será que é a vontade de Deus? Então tudo estava se encaixando na vida do rei Uzias. Tudo estava dando certo. Não havia guerras e foi uma grande coisa. Isaías achou alguma coisa a mais aqui, que assim Deus abençoaria aqueles que fossem verdadeiros com sua palavra e seus mandamentos. Que glorioso reino foi este! E agora aqui nós encontramos um testemunho cristão. Não importa quão grande ele tenha sido no passado, ele deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, enquanto menino, enquanto inseguro, tudo ele ia buscar a Deus. Mas quando ele chegou naquele estado em que ele se encontrava seguro, a coisa mudou. Nós temos ouvido o nosso pastor dizer, aquela família em dificuldade não perde um culto de oração. Enquanto há uma insegurança pairando no ar, como nós oramos, como buscamos com fervor. Mas quando está tudo bem, tudo tranquilo, dinheiro no banco, saúde, aí ele nos diz, o primeiro culto que se começa a perder é aquele que foi o responsável por tudo acontecer. É o primeiro que se coloca em segundo plano. Quando ele chegou ao ponto que ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Irmãos, nós somos especiais na mão de Deus. Irmão Branham diz nessa mesma mensagem, Deus sem nós continua sendo Deus. Mas nós sem Ele, nós não somos nada. Viramos pó. Então seu coração ficou exaltado. Ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Ninguém podia falar com ele. Indo ao parágrafo 58, irmão Branham diz assim, Uzias era uma pessoa boa. Você está pensando que ele era ruim? Ele era bom.
Uzias era uma boa pessoa, um homem abençoado por Deus, mas não importa o que ele foi, ele deve sempre permanecer em seu lugar. Se Deus te chamou e colocou naquele lugar, fique aí. Porque Deus lhe deu uma oportunidade para influenciar outros. Eu, como evangelista, Deus está me dando uma oportunidade de eu influenciar outros. Sendo um rei correto, não um sacerdote. Ele foi chamado para ser rei, não sacerdote. E a palavra lhe proibia de fazer isto. E ele entrou e ia oferecer. Mesmo a palavra dizendo, você não pode, isso é para sacerdote. Mas ele já era rei, e abençoado, e adulto, e dono do seu próprio nariz. E quando ele foi chamado, a palavra foi dada a ele que a ele não competia fazer aquilo que Deus o tinha abençoado em seus negócios. Fosse ele o que fosse, mas não tentasse tomar o lugar deste sacerdote. Ele estava fora da palavra ao fazer aquilo. Bem, ele estava indo fazer aquilo de todos os modos. Não importava o que alguém dizia. Eu vou do mesmo jeito. Voltando ao 37. Se este não é um tipo de exemplo de muitos hoje, nós os encontramos. Eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornarem algum bispo, ou algum grande homem influente. Então, logo quando chegam àquele ponto que eles se acham exaltados, nós encontramos evangelistas no campo, que Deus os abençoou em seus ministérios, e a primeira coisa, eles se tornaram exaltados, até que chegaram a um ponto que eles se sentiram que estavam seguros em volta de todo o seu povo. Eles têm chegado àquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que querem e passarem despercebidos com isso. Isso se fosse lá fora. Porque você pega as mensagens, a era de Filadélfia, a era de Laodiceia, e você começa a ler, e o irmão Branham começa a repetir, mas os eleitos não serão enganados. Aí ele fala mais um pouquinho a respeito do concílio ecumênico, aí ele diz assim, mas os eleitos não serão enganados. Aí ele fala mais um pouquinho sobre a prosperidade da era de Laodiceia. Ele diz, mas os eleitos não serão enganados. Há um quíntuplo de Efésios policiando a noiva. Não passa. Não passa. Tenha misericórdia de você mesmo. O irmão Branham disse o que Uzias deveria ter feito. Ele diz aqui em um parágrafo desses, quando o sacerdote chegou ali, disse, você não pode, rei. Isso não lhe compete. Isso não é função para você. O irmão Branham disse que ele devia ter dito assim, tudo bem, sacerdote, muito obrigado por me avisar. Mas ele se irou e talvez até prendeu o sacerdote. Mas a mensagem ficou lá.
Deus tem falado conosco. Aquele culto de sábado em São Paulo é Deus falando. Você não pode. Já pensou que história maravilhosa? Se ele tivesse se humilhado e falado, não, tudo bem. Obrigado por me corrigir. Ei, que quadro diferente teríamos nas Escrituras. Não um rei com lepra, mas um rei abençoado como Davi, que começou de uma maneira insignificante, que nem o pai acreditava nele, nem a mamãe acreditava, ficou por último na escolha. Ah, mas ele tem uma promessa maravilhosa. Deixe Deus falar nesta noite. Um homem enviado de Deus, primeira parte, parágrafo 17. Quando um homem começa a pensar que é grande e poderoso, então vem a ser pequeno diante de Deus. Eu me sinto pequeno aqui agora. Vocês deixem, soldados de Cristo, esse anão passar, esse pigmeu, vocês sabem do que estamos falando, e entregar esta mensagem. Não sou melhor do que ninguém. Quando um homem começa a pensar que é grande e poderoso, então vem a ser pequeno diante de Deus. Muito trabalho tem tido o Senhor em encontrar um homem a quem Ele possa abençoar e que ainda possa se permanecer humilde e pequeno. E Ele diz isto nessa mensagem influência também. Ele diz, Deus tem tido um tempo difícil. Você já pensou um Deus que pode levantar das pedras filhos a Abraão? Tem tido um tempo difícil para encontrar homens assim. Mas graças a Deus que Ele tem nos encontrado. Ele tem vos encontrado. Deus tem tido muito trabalho em encontrar um homem a quem Ele possa abençoar e que ele ainda possa se manter humilde e pequeno. A grandeza de um homem está em sua humildade e singeleza. Seja sempre humilde e simples. Nunca trate de ser um dom a alguém, mas ao contrário, trate de ser um dom ninguém para o mundo, então Deus poderá lhe usar. Aleluia! Nós somos pequenos, não somos, irmãos? É por isso que Deus tem como nos usar. Jesus disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E nós somos os pequeninos que fomos revelados. Aleluia! A mensagem, o primeiro selo, no parágrafo 21, o irmão Brana diz assim, irmão Livale, eu acho que ele está aqui. Estávamos falando outro dia a respeito de pessoas que saem do caminho. É exatamente como atirar em um alvo. Se aquela arma está perfeitamente balanceada, com a mira e a pontaria perfeitamente ajustadas, ela tem que atingir o alvo. A não ser que o cano se mova, ou torça,
ou vibrações atirem do rumo, ou seja o que for, ou um vento sopre, seja o que for que aconteça, só há uma coisa a se fazer, é voltar aonde você desviou e começar novamente. Se isto é para atingir o alvo. Você quer atingir o alvo e algo saiu errado? Volte lá. É o ditado do baiano, não é? A buscar sua rodilha onde você deixou cair o pote. É voltar lá atrás, lá onde começou a coisa errada. Seja o que for que aconteça, só há uma coisa a se fazer. É voltar aonde você desviou e começar novamente. Se isto é para atingir o alvo. Se não, ora, isto não atingirá o alvo. E esta é a maneira no estudo da Escritura, eu creio. Se descobrimos que começamos algo aqui e isto não sai corretamente, você vê que isto, sim, nós cometemos um erro. Em alguma parte, você tem que regressar. Agora temos que regressar ainda enquanto a porta está aberta para regressar. Porque o irmão Branham diz, chega um dia que você passa por essa linha divisória pela última vez. Você passa por cima da graça pela última vez. Aí não tem retorno. Então, se tomamos um caminho errado, temos que retornar. Na mensagem Hebreus, capítulo 7, primeira parte, no parágrafo 8, o irmão Branham diz assim, outro dia, nós ficamos detidos, o irmão Robertson, e o irmão Wood, e eu. E nós nos perguntamos, por quê? Por que nós ficamos detidos? Por que nós paramos? Não foi o que eles tiveram que fazer lá atrás? Parar, analisar e ver. Olha, Deus disse que não iria morrer nenhum. Por que agora morreu tanta gente? Por que tanta gente tem morrido? Por que tanta gente tem saído? Antes não saía ninguém. Por que agora todo mundo está saindo? Eu estava sentado lá olhando um mapa. O irmão Brana estava, era o irmão Brana, com um mapa na mão, descendo e nos dirigimos 50 milhas, retornando para o norte novamente, por uma estrada. E eu tenho viajado pela rodovia, essa que ele se perdeu. Eu tenho viajado pela rodovia desde que eu tinha aproximadamente 14 anos. Eu conhecia bem aquela estrada. E eu gostaria de saber como fiz aquilo. Conhecendo tão bem, como que eu errei o caminho. Nós estávamos de pé ali, todos os três. Todos nós, os três, temos viajado por rodovias. Olhando bem no mapa, mantendo no 130, vindo através de Illinois, e fizemos uma curvinha insignificante, não observando que o sol estava atrás de nós ao invés de estar na nossa frente. Tem tanta coisa que tem que estar na frente, estamos colocando atrás. Não observando que o sol estava atrás de nós ao invés de estar na nossa frente. Estávamos indo sentido norte ao invés do sul. Ele tinha que ir para o sul. Estava indo para o norte. Caminhos totalmente contrários. E ele conhecia a estrada desde os 14 anos de idade. E a primeira coisa, você sabe, atravessamos uma estrada, eu disse,
Mas ainda bem que ele estava lá. Ainda bem que o irmão Brana está aqui. A mensagem do irmão Brana está aqui. E eu disse, esta não é a estrada certa. Oxalá nós pudéssemos ver isso. Essa não é a estrada certa. Olhamos ali e descobrimos que estava 50 milhas fora do caminho. Numa curvinha bem insignificante. É cheio de curvinha mesmo. Indo exatamente para aquele lado contrário, gente. Veja que coisa. O pastor Luiz Mendes lembrou isso hoje aqui, ó. Confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 6. Ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Um pouquinho. Você sabe? Quer ver tanto que é pouquinho? Você sabe? É como que andar no gelo. Aí ele usa a expressão. É como andar no gelo bem fininho. Já pensou? Aquele lago congelado nos seus primeiros dias e a pessoa vai e afunda lá dentro. E morre lá dentro. No parágrafo 52 de Hebreus, capítulo 7, primeira parte. E um dia você simplesmente tão certo como quando você toma a estrada errada, isto vai te alcançar um dia. Nós sabemos disso, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia. É dar um passo errado e ter que pagar o preço. É pisar fora do caminho e ter que sofrer porque o eleito purga é aqui. E um dia você, simplesmente tão certo como quando você toma a estrada errada, isto vai te alcançar um dia. Você pode pensar que você vai se dar bem. O pastor Joaquim Gonçalves tem falado, isso vai custar um preço. Eu gosto de olhar as mensagens que o pastor Joaquim Gonçalves prega, como assim, nada fica por acaso ali dentro daquela fita. E quando ele estava pregando a escola dominical em Anápolis, aquele hino, Deus é bom demais, não foi por acaso. Ele dá tempo ao homem para se arrepender e voltar atrás. Ele ainda dá tempo. Ainda tem chance. É alguém afastado da igreja, está aqui nesta noite. Ainda tem tempo, irmão. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há sangue no propiciatório para você. Você quiser voltar para a comunhão, pode vir aqui ao altar. Ainda tem tempo. Ainda Deus está com suas mãos estendidas, dizendo: venha, venha. Isto vai te alcançar um dia. Você pode pensar que você vai se dar bem. Misericórdia. Você pode pensar que você está progredindo, mas não está.
Pode parecer que tudo está encoberto, mas não está. Deus sabe de tudo. Ele sabe se você realmente é sincero. Ele sabe se isso está acontecendo por uma infantilidade sua ou se há um motivo e um objetivo de trás disso. Ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe. Então, nós temos que retornar. Na mensagem testemunho, no parágrafo 66 e 67, o irmão Brana vai nos mostrar mais um pouquinho desse quíntuplo de Efésios. Deixe-me dizer-lhe algo. Mentes muito espirituais estão a um passo da insanidade. Você sabia disso? Uma pesquisa científica lhe dirá isso. Aqui está, você aqui embaixo, devagar e sem firmeza. Depois, você se torna um pouco mais espiritual, aí você sobe mais um pouquinho, né? Então você fica mais ou menos desse jeito. Subiu mais. Esse subiu mais é meu. Depois você se torna assim, como um machado cego antes, né? E depois uma navalha afiada. Antes não cortava nada, agora não brinca não. Corta. Agora você sabe de que lado se encontra aí. Se um homem tenta subir ali, um homem com suas próprias pernas, suas próprias habilidades tenta subir ali, certamente ele irá para o lado errado. Se Deus o eleva ali, aí é diferente. Se ele é chamado para ser isso e para mostrar isso, se Deus o eleva ali, ele está bem acima da pessoa comum. É ali onde as visões e coisas assim se manifestam. É ali onde o reino de Deus está. Poetas, profetas, e todos eram considerados neuróticos. O próprio Jesus foi chamado de homem louco. Disseram, sabemos que você está fora de si e tem demônio. Fora de si significa louco. Veja, todos os poetas e profetas no decorrer das eras tinham sido assim considerados. Se você tentar forçar para chegar ali, se você tentar forçar para chegar ali, irmãos, nós não temos que fazer força. A noiva não tem que fazer força nenhuma. Quem vai nos colocar naquela plataforma de arrebatamento é Ele. Basta que nós subamos. Rebeca, o mensageiro diz para ela, suba em cima, minha filha. O irmão Brana disse, leia as mensagens. E fique tranquilo. Você vai lendo, aquilo começa a entrar para dentro de você. E de repente, o que você gostava de fazer e achava que não dava conta de viver sem fazer aquilo, de repente você olha, eu gostava disso aí? Eu gosto de outras coisas agora. O velho homem tem morrido. A velha mulher morreu. Você não tem que forçar. Se ele começou a boa obra, é ele que vai aperfeiçoar. Você estava lá no lamaçal do pecado, não estava? E ele não te tirou de lá? Ah, que processo! Sofrendo, chorando, não dava conta.
deixar o cigarro, que luta para parar de beber. E você olha para trás, hoje você tem até vergonha daquilo. Foi ele trabalhando dentro de você. Olha, eu me lembro do meu pai dizer quando voltou do hospital pela última vez. E nós tudo lá torcendo para ele ser curado. E ele disse, meu filho, eu acho que não. Porque eu já estou me sentindo acima. Eu vejo as pessoas mais baixas do que eu. Foi lembrado hoje que aquele irmão, que antes de ver as onças pintadas, de repente ele já entrou numa atmosfera e ele começou a ver coisas. Antes de ver as onças, se eu não estou enganado. Começou já a ver a sua teofania, seu corpo glorioso. Quando nós dermos por conta, eu já estou me sentindo um pouco diferente. E quando você se der por conta, tudo ficou para trás. A coisa aconteceu naturalmente. Não foi o que ouvimos ontem, minha filha? Você tem que ficar aqui porque o bebê vai nascer agora. Vai nascer agora. Veja, se você tentar forçar para chegar ali, você está acabado. Você nunca conseguirá. É necessário que uma mão se estendendo da glória, lá da glória. O irmão Branda queria fumar, gente. Ele queria beber. Ele pegou a garrafa, quando o pai chamou ele de marica. Me dá isso aí que eu vou beber agora. Quando ele foi levar ela na boca, o redemoinho. Era uma mão. Aleluia. É necessário uma mão se estendendo da glória. E o pastor pregou, era Deus cuidando do seu dom. Ele não podia beber. Ele não podia contaminar o seu corpo. Ele não podia fumar. Não podia matar. Ele pegou aquela espingarda e os tiros foram lencando um a um. Mas era Deus cuidando. Porque ele não foi chamado para ser pastor. Ele não foi chamado para ser evangelista, se bem que Deus disse para ele, faça a obra de um evangelista. Mas ele tinha sido chamado como profeta. E Deus vela pela sua palavra. É necessário que uma mão se estendendo da glória para segurá-lo. Nessa beira aí, é uma beira. Ensinar a estar na beira do penhasco. E um vacilo só é morte. É necessário uma mão se estendendo da glória para segurá-lo nessa beira aí, entre as coisas certas e as erradas. E de pé, nestas beiras aí, é onde se olha para a terra de Beolá, do outro lado. Eu não tenho constituição, você não tem. E José lá na mesa não tinha. Para ver lá do outro lado. O irmão Brano estava brincando com José. E de repente, quando veio aquilo sobre ele, ele teve que esconder o rosto do seu garoto.
irmão Branham tinha uma constituição diferente. Ele diz, a águia pode subir lá em cima. E o abutre também pode. Mas ele diz, a águia de lá, ela enxerga um mosquito aqui no chão. O abutre fica lá, não sabe, eu tenho que descer de novo, porque eu não enxergo nada. Estou perdidinho aqui em cima. Não dou conta de nada aqui. Mas a águia, daqui a pouco nós vamos ver se ele é ou não é águia. É de pé nessas beiras, aonde se olha para a terra de Beolá do outro lado. Oh, irmãos, e ele foi lá. Você não pôde, mas ele é os nossos olhos. Ele foi lá e ele nos contou a história. Ele disse como que é lá. É por isso que nós não queremos mais nada com ficar aqui. Ele disse, um dia eu estava deitado em minha cama, com a mão na minha cabeça, tranquilo. Não estava pensando em nada, não estava orando para ir lá. Foi ele que quis me dar esse presente para vocês. E de repente eu me vi saindo do meu corpo e comecei a subir e eu olhava para baixo, o meu corpo lá. Vá tentar fabricar isso para você ver o que sai. Ai, lá estava a cadeira. Lá estava a filhinha que ele enterrou abraçada nos braços da mãe. Como uma moça linda, cabelos compridos, sem tesoura, correndo naquele campo. É para lá que nós vamos. Estava a casa. Ei, que maravilha. Eu não tenho que me preocupar em ter a constituição de profeta, porque nós já temos profeta. Aleluia! E é o último profeta para os gentios. Está chegando a hora, igreja. O irmão Branham disse que esse concílio ecumênico vai ser instalado. E que maravilha ele dizer assim, olha, vai ser no começo daquilo, nós vamos embora. Nós vamos alçar voo. Pastor Luiz Mendes disse, eu creio que foi ontem, que Deus é Deus do sobrenatural. Não tem que ficar pondo Deus dentro de um plano natural, não, isso é errado. Se ele disse que os mortos vão ressuscitar, vão mesmo. Se ele disse que nós vamos subir, pastor Joaquim Gonçalves tem pregado, aí nós vamos subir sem roupa de astronauta, sem tubo nas costas. É no abrir e fechar de olhos. É no abrir e fechar de olhos. Nós vamos deixar essa terra. E ele está com o mapa da mão, com o mapa na mão dele. Você tem o mapa na sua mão? Você tem a mensagem, o sinal? Você tem a mensagem, o amor divino? Que te ensina a colocar-se no lugar do outro. Respeitar o homem de dentro da sua irmã. A mulher de dentro. O homem de dentro. O irmão Branham diz assim, sabe qual o meu segredo? O meu segredo do poder das minhas orações, em outras palavras. Quando eu vou orar por aquele irmão, eu me coloco no lugar dele.
Eu me ponho no lugar dele. Ensinar. Vamos aqui no primeiro selo, para nós encerrarmos. O irmão Brana, ele nos ensinou coisas demais. Oxalá nós procurássemos imitar o irmão Brana nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, com o respeito, com o amor, com a docilidade, com a humildade que ele tinha. Parágrafo 264. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora, aqui é onde entra a revelação. A última vez que eu tentei entrar nisto, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás, o irmão Brana ia fazer um concerto aqui agora. Ele ia dizer para nós assim, olha, eu, há 30 anos atrás, eu errei nisso aqui. Às vezes nós não queremos, às vezes a gente fica com vergonha de chegar na esposa e dizer, meu bem, eu errei, você me perdoa? Me perdoa, eu não queria falar daquele jeito, eu não sei o que aconteceu. O coração fica doendo lá dentro, pedindo para pedir perdão, e a gente não vai e não pede. Às vezes você erra com o seu irmão e você não conserta. A alma fica lá dentro dizendo, vai, conserta com ele. Diga, me perdoa, meu irmão. Não era minha intenção fazer isso. Você me perdoa? O irmão Brana fazia isso. Eu não queria te magoar, eu não queria faltar com respeito com você. Quando eu vi já tinha acontecido. Me perdoa. Ele estava se consertando alguma coisa aqui. Se eu estiver errado, pois vocês podem me corrigir. Alguém havia me dito que os adventistas tinham mais luz a respeito da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra pessoa. Então eu tomei alguns de seus bons livros para lê-los. Apanhei o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações. E ele disse que esse cavalo branco que seguiu, por ser branco, ele simbolizava um conquistador. E nessa conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas aqui, conhecem o livro. E muitos outros de vocês também já o leram. E li outros 2 ou 3, e eu não pude. Há mais 2 livros que li, e os 2 homens concordavam que aquilo estava correto. O irmão Brana bate no púlpito 5 vezes. Eram ótimos ensinadores, supostos a serem os melhores, com melhor luz. Então eu pensei, bem, se eu não sei, eu apenas direi o que eles disseram. Eu não sei, então vou dizer o que os outros estão dizendo. Tentarei ensinar isso desta maneira. E eles me deram uma explicação muito boa disso. O que isto realmente significava. E eles diziam, agora, aqui está um cavalo branco, e o cavalo branco é um poder, um cavalo de batalha. E diziam, o homem que se assenta sobre o cavalo branco era o Espírito Santo, que seguiu adiante na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco em sua mão, cujo significado era como um cupido, e ele atirava flechas de amor nos corações das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistava. Era o que eles estavam ensinando. Agora aquilo soou muito bom. E o duro é quando
quando soa muito bem. Agora aquilo soou muito bom, mas não é a verdade, não, Senhor. Nós sabemos disso. E vocês sabem, eles estavam dizendo que era o Espírito Santo, o anticristo. Mas o irmão Branham foi, voltou e consertou. Mesmo tendo sido há 30 anos atrás, era necessário um conserto. Ele foi lá de frente à sua congregação e disse: eu errei. Eu disse que era assim, mas não é. Não é o Espírito Santo, não. Essa é a cavalgada do anticristo. Os denominacionais até hoje acham que é o Espírito Santo. Mas nós temos profeta. Você tem profeta, irmã? Você, irmã Maria, não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe crer, sabe ouvir e crer. Foi revelada. Você sabe obedecer o irmão Branham nas últimas coisas, nas pequenininhas, nas grandes, seja o que for. Pastor Elias diz que o diabo fica nervoso ao ver você fraca, frágil, sem condições próprias. Ele fala: eu derrubo ela agora, você quer ver? E de repente ele fica lá chupando o dedo, porque você passa por aquilo. Você dá a volta por cima. Quando eles acham que nós estamos acabados, agora vocês vão ver o que vai acontecer. O Espírito Santo vem e o quadro muda. O quadro foi mudado nesse encontro. Quem visse a coisa assim, vê a misericórdia. Olha que nuvens, que tempestade. Mas nós fomos chegando perto, mais perto, mais perto. E eram as asas dos anjos de Deus. Aleluia. Finalizando. Você é um homem especial, irmão. Você é uma mulher especial, irmã. Por isso que Deus escolheu homens especiais, igreja. Porém, vejam vocês, advertência depois juízo 104. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor. E esse pastor é uma pessoa especial. Respeite seu pastor. Ele é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Ele é o boi de guia. Ele é o homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, e sem favorecer nenhuma, e arrazoar, discutir aquilo, e trazê-las outra vez à doçura. Seu pastor é um homem especial. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre de uma cidade, prega a sua mensagem, então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito Santo e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. E então encontramos o apóstolo. Aleluia. É um homem especial. Ele é um ordenador.
Ele é um homem enviado de Deus para pôr as coisas em ordem. E se não tivéssemos esse apóstolo, aonde estaríamos hoje? Mas não para por aqui não. O profeta é um homem especial. Aleluia! O profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. Porque o profeta está feito assim, ele foi feito por Deus. Isso não é brincadeira não, ver o irmão Branham dizer que João Batista foi para o deserto com 9 anos de idade. 9 anos, gente. A gente só crê porque foi o irmão Branham que falou. Só um garotinho de 9 anos sair de casa e ir para o deserto. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito assim. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Por quê? Ele é uma águia. E ele vai mais além, vem. E ele olha para muito longe. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui. Ele está olhando mais além. Aleluia. Você crê? Olha, vamos olhar com os olhos do profeta. Vamos olhar mais além. Aleluia. Olhe mais além. Você tem os olhos, os binóculos do irmão Branham. Olha aqui. Comece a olhar mais além. E você vai deixando as coisas de baixo. Você começa a subir, 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 subir. E andou Enoque com Deus. E andou a Maria com Deus. E andou o João com Deus. O Geraldinho com Deus. O Joaquim com Deus. E não se viu mais. Porque Deus para si os tomou. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Louve, 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 louve ao Senhor. Aleluia, glorifica o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Receba pela fé, receba nesse instante a bênção da palavra. O poder da palavra te cura, te liberta nesse instante. Ó Deus, fomos predestinados para ouvir o que ouvimos esta noite. Cada um aqui foi predestinado para ouvir o que ouviu. Nessa grande multidão, neste lugar, muitas igrejas, através da internet, dos meios de comunicação, graças damos ao Senhor por esta chuva de palavra, por esta chuva de ensinamento que cai sobre nós esta semana. Estamos vendo este quíntuplo de Efésios, estabelecendo a igreja na fé de Rápido. Aleluia, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, cada um à sua maneira. Deus se agrada do louvor. Recebemos mais de Deus quando estamos louvando do que quando estamos pedindo. Cada um à sua maneira glorifique, agradeça, seja curado, seja abençoado. Faça do seu coração nesse instante um altar. Aleluia, a chamada está em seu coração. A mensagem é o apelo, a mensagem é a chamada. Se hoje ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Graças a Deus, graça, graça, graça. Vamos dizer juntos, graça, 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 graça. Deixa a sua alma gritar isto. Grite com o seu coração. Graça, graça, graça. Deus abençoe este evangelista,
Irmão Sidney Paiva, Deus o abençoe este ministério.